Friangalo, seja bem-vindo. Boa tarde, bem encontrado, Horácio, e o doutor Custódio, José Gama, e não sei se no estudo já está alguém, o José Miguel, né? O José o Manuel José, Manuel José. Manuel José. Ainda não chegou, hoje Luanda está a chover, então Ok. Sim, de fato, obrigado também os ouvintes da rádio despertarem. Na semana passada não estive porque tive que correr por causa de um óbito, mas pronto, aqui estamos de novo. Obrigado. Friangalo, vou começar por si antes de passar a palavra para os demais, o que ando a pensar. Olha, nesses dias, digamos, há sempre, em relação ao país, há sempre muitas coisinhas. E, mas eu ia começar por falar de um detalhe que desperta não sei se vamos chamar revolução na Síria. E, portanto, na Síria aconteceu a deposição do governo de Bashar al-Assad. E, mas a coisa super interessante é a velocidade com que os eventos ocorreram e também, graças a Deus, a pouca violência contra a população, mas sobretudo no dia de ontem, o detalhe é que Al-Golani que é o líder do movimento anti-Assad, que se encontrou com o primeiro-ministro do governo de Assad, que é para tratar da transição, da transição do poder na Síria. E outro detalhe super importante é como a população refugiada reagiu. Quer dizer, a partir de ontem, por exemplo, muitos sírios começaram a deixar a Turquia, o Líbano, a Jordânia, para regressarem ao país. Mas, E, Frei Angelo, sobre esse aspecto, e para qualquer militar, há uma estranheza, um exército com poder, com o poderio que o exército sírio tinha, ruína em menos de 10 dias e quase que não houve e não há registro de grandes batalhas. Nós estaremos aqui diante de um golpe de Estado, o exército assistiu, vamos lá, quase que esse desfile dos rebeldes, como uma forma também de se livrarem do agora antigo presidente da Síria. na verdade não. Quem garantia, digamos, quem dava garantia, como a segurança de Assad no poder era a Rússia. Portanto, no fundo, nós temos aqui dois sinais de enfraquecimento. Portanto, primeiro do movimento Hezbollah, porque o Hezbollah libanês é aquele que também garantia, portanto, garantia a segurança, digamos, que auxiliava, ajudava o governo da Síria. E sem que esquecer que o Hezbollah é um proxy do Irão, e depois e tinha a Rússia. Portanto, a Rússia enfraqueceu-se, portanto, enfraqueceu-se com essa, eu digo, trágica aventura da guerra que começou na Síria, na Ucrânia. É verdade, sem esquecer que a própria Rússia, no início, pediu armamentos, armas ligeiras da Síria, que é para auxiliar, e também alguns sírios foram para ajudar o exército russo. Depois, portanto, na guerra entre o Israel e Hezbollah, portanto, atualmente o Hezbollah teve que concentrar os seus esforços no Líbano, e atualmente, vamos dizer, o Hezbollah acabou, digamos, de certa forma destruído. O Irão, nesse conflito com Israel também, portanto, mostrou que é vamos dizer, além da propaganda, é frágil. E, portanto, nós temos aí o fim de uma também, de uma diatribe, apesar do aspecto religioso que se realça e às vezes quer não se realçar, é preciso ver que a Bashar al-Assad era de um grupo religioso que são os alauítas, que são um subgrupo dos xiitas. E a maior parte da população síria é sunita. E, portanto, a Turquia, que pronto, isso aqui não estamos a especular, Erdogan veio a público mostrar que apoiava essa avançada. A Turquia também, portanto,
apoia isso como também uma influência depois sunita na região, já que, por exemplo, o Iraque, que era uma influência sunita com Saddam Hussein, hoje tornou-se uma influência xiita também naquele território. No fundo, aí entra vários aspectos, mas não tem nada a ver com. Eu acredito que não tem muito esse detalhe de dizer que houve o golpe de Estado. O Al-Assad era ditador, corrupto, e normalmente a corrupção acaba assim. Portanto, muitos regimes vão à ruína por causa da corrupção. Frei, aqui ficou a sua análise. José Gama, seja bem-vindo de volta. É o ponto de equilíbrio. Quer já partilhar connosco o que é que tem refletido, qual é o seu ponto prévio para a análise na edição de hoje? José Gama? José Gama não está. Não, tinha aqui o. Ok. Estava desligado. Pois, a minha reflexão também iria para um ponto interessante na Síria, o que aconteceu na Síria. Isso chama atenção porque a história, mais uma vez, vem mostrando que os regimes, depois de 50 anos de governação, sobretudo ditatorial, tendem a cair ou a entrar em declínio. E a Síria aconteceu o mesmo, justamente no momento em que estão em 50 anos de poder, a família Assad caiu. E isto torna-se uma chamada de atenção que esses regimes de sucessão presidencial por via familiar, por via de amigos, por via de colega de partido, em detrimento do processo eleitoral, tendem depois a enfrentar esses problemas. E isto é uma mensagem para Moçambique, Angola, embora que não sejam reinados ou não seja uma monarquia, mas o modelo de indicação de presidente se assemelha muito com o que aconteceu aqui na Síria. Na Síria, o pai morreu, ficou o filho, e Angola também, e Moçambique. Moçambique ainda tem um pouquinho de abertura a Frelimo em relação ao MPLA, ainda permitiu um pouco de democratização e democratizou um pouco os seus órgãos, permitindo que o líder seja eleito internamente. Mas no caso do MPLA, não, ainda é escolhido por quem está no poder. Depois cria um fenómeno vicioso de indicação que amanhã torna-se perigoso para o país, para o próprio partido e para todos. Porque depois amanhã vão surgir grupos que acharem que para pôr o fim nesse tipo de sistema é derrubar o poder pelas vias não democráticas. E é isso que aconteceu na Síria. Houve negação de democracia, houve negação de justiça e os rebeldes tomaram o poder. Portanto, é uma mensagem que fica objetivamente para o falando. mundo. Embora que as pessoas poderão perguntar o caso da China. A China já está há mais de 60, quase 70 anos também, ou quase 80 anos de poder. A questão é que a China é uma ditadura que fez uma opção. As ditaduras, como aqui as nossas africanas, elas retiram direitos, retiram desenvolvimento. E a ditadura chinesa retira direitos às pessoas, direitos fundamentais, mas promove o desenvolvimento. Que há pessoas que na China que conseguem ser ricas, conseguem estar bem. E a China é um país desenvolvido, é uma democracia, é um país comunista com uma ditadura, mas totalmente diferente daquilo que verificamos na Coreia do Norte. Que lições Angola, de forma objetiva, deve retirar dessas quedas dos regimes e eu aqui estou lembrado de uma análise que o Gama havia feito há tempos em que esses regimes, o tempo útil de vida desses regimes ditatoriais são 50 anos. Depois de 50 anos, há sempre a tendência desses regimes ruírem. Que recado e que mensagem fica diretamente para o nosso país?
Pois a mensagem que fica é que o regime angolano deve fazer uma opção, ou promover desenvolvimento, pelo menos, ou não. Porque no caso de Angola não há desenvolvimento e também não há direitos. Retira os direitos. Então, tem que fazer mais ou menos aquilo que o Kagame e a China fazem, que é oferecer, retiram os direitos, mas pelo menos oferecem desenvolvimento no país, as pessoas sentem este desenvolvimento. Agora, se optarem pela Coreia do Norte, não há desenvolvimento, não há direitos fundamentais, então, neste caso, estes regimes como o do MPLA, da Frelimo, este aí do Zimbábue, tendem a não ir muito longe para depois, ou melhor, a partir dos 50 anos de governação, vão começar a ter as suas vidas a prazo. E vemos já agora em Moçambique, porque depois de 50 anos as pessoas começam a perceber que 50 anos é meio século. Por mais argumento que se vai dizer, como forma ouvimos recentemente que a vice-presidente do MPLA dizer que o MPLA tem a fórmula das soluções para o país, quer dizer, foi necessário 50 anos para o MPLA descobrir que ele é que tem a fórmula do país e depois de 50 anos ninguém mais vai querer esperar outros 50 anos para o MPLA aplicar essa fórmula que ele agora descobriu. Aqui uma pergunta inocente, mas não tão inocente. Estes regimes só caem através da força das armas ou nem por isso? Não, eles não precisam cair por via das forças das armas. Até o Fengalo ainda há pouco tempo ilustrou. O da Síria caiu e até hoje ninguém está a perceber como. No momento mais duro, ele não caiu porque usou a violência. Mas também concorreram, no caso da Síria que estamos a falar, concorreram alguns fatores. Os países que estavam a apoiar a Síria, como a Rússia, o Irão, foram se envolvendo, foram tendo também os seus problemas. A Síria ficou quase que abandonada e os rebeldes que estavam ali pertinho aproveitaram para tomar o poder. Portanto, houve aqui razões e efeitos externos que terão contribuído. Agora, no caso de Angola, eles podem cair à semelhança do que aconteceu com o país, ou melhor, com o Partido Revolucionário do México, que é uma elite que uma elite ascende o poder, procura fazer depois eleições e eleições democráticas e depois perde, porque esses regimes têm a seguinte particularidade, sobretudo de Angola. Veio o grupo do José Eduardo dos Santos que governava, fazia fraude da sua forma e não passava o segredo a ninguém. Surgiu o grupo do João Lourenço, teve que ir buscar algumas pessoas que ele sabia que faziam a fraude, ele fez da sua forma, da sua própria forma também e se manteve no poder. Amanhã pode surgir o grupo da Vera, do Manuel Lomé, ou tentarem fazer a fraude também, ou eles acreditarem que o dos Santos, o Lourenço, ganhavam as eleições de forma genuína, eles vão tentar fazer eleições também de forma normal e depois aí vai imperar a vontade popular Popular. e o regime cai, sem ser necessariamente o uso da violência. Mas faltou os parabéns ao MPLA. O MPLA está de aniversário hoje. Olha, na verdade, é uma data que até hoje não sabemos ao certo qual é a verdadeira data do MPLA, pelo menos já apresentou-se aqui desde 3 datas, mas pronto, mas o 10 de dezembro é a data Oficial. oficial, né? Porque há escritos do Viriato, que apresentam uma outra data, que foi fundada em Conakry, há outros escritos, vão dando documentos, vão mostrando outras, mas oficialmente, se queiramos ou não, fica o 10 Mas, desde mas, dezembro, o como, MPLA está sim, senhora, mas Gama, como é que de fica parabéns. um partido que nem consegue, vamos lá, ser honesto na identificação ou na narrativa, em contar a sua própria história? Porque há essas imprecisões, há essas Não, esses contradições. partidos comunistas, e isso o MPLA deve ter se inspirado muito na antiga União Soviética, eles procuram ser eles próprios a escrever a história. A Mas história mesmo acontece com de uma essas contradições, forma. mesmo com essas contradições, a data de fundação
não é precisa. Sim, Sim, depois vê lá dos 3 movimentos de libertação que existiram, o MPLA é o único que até hoje não sabe quem é o seu líder fundador. A UNITA tem Jonas Savimbi, a FNLA tem Olden Roberto, o MPLA não. Quem fundou? Mas na prática sabemos que o verdadeiro fundador seria o Viriato, porque ele surge como secretário-geral, naquela altura não havia presidente, então ele que produziu o manifesto do partido, no fundo, em parte, ele é o fundador, só que não assumiu a liderança do movimento. Do MPLA. O MPLA depois juntou vários grupos. Desculpa, sem querer interromper aí, digamos, esse é um elemento histórico. É preciso nós querer ser o Mário Pinto de Andrade, o MPLA do Mário do Pinto de Andrade. O Viriato da Cruz escreveu o manifesto, que é público, tá? Quem quiser procurar o manifesto escrito por o Viriato da Cruz está aí, foi escrito à mão, o texto está aí disponível. Mas é preciso que se reaça isso. Digamos, na fundação do MPLA, na base, está o Mário Pinto de Andrade. Mário como primeiro presidente. Sim, mas o manifesto que o Viriato da Cruz escreve é posterior, muito posterior. Ok, muito obrigado. Vou saudar agora o Dr. Custódio, que está na cidade capital da província do Kwanza Sul. Dr. Custódio, seja bem-vindo. Qual o seu ponto prévio? Muito obrigado. Saudar aí os meus colegas de painel, Chipilica, Frei, Gangalo e Gama. Não sei se tem alguém aí no painel que já terá chegado. E também aos ouvintes da Despertar, que estão conectados. Hoje temos como convidado especial o Dr. Carlos Pinho, que também vai participar na edição de hoje. O Manuel José, então, acredito eu que por razões da natureza, hoje Luanda está sob chuvas, então acredito eu, deve ser a razão da ausência do Manuel José. Então, um abraço ao Dr. Carlos Pinho e seja muito bem-vindo ao nosso painel. Bom, eu acho que essa semana foi uma semana tão difusa, aconteceram tantas coisas, né? Que eu poderia falar aqui, mas o que me chamou mesmo a atenção foi o que aconteceu ontem, que foi a publicação nos órgãos de mídia pública, nacional de um modo geral, da admissão do processo, da providência cautelar impetrada pelo engenheiro Antônio Venâncio, né? Pretenso candidato à liderança do partido MPLA, que terá se sentido lesado em função do facto de que foi preterido e impedido de participar do Congresso e tanto protocolou, ajuizou uma providência cautelar alegando, de um modo geral, sob o fundamento de que o Congresso a ser realizado estará a violar os estatutos do partido. Artigo 120 do partido, nós também já discutimos isso aqui, né? O fato é que essa providência cautelar foi admitida, né? Foi admitida. Ao que parece, as partes terão sido já notificadas ainda no dia de ontem mesmo, ou se não o foram. Portanto, se a parte não foi notificada, provavelmente já terá sido feito hoje. E agora, tanto o processo foi distribuído o relator, e agora vamos aguardar pela decisão e o doutor, que deverá ser tomada. O doutor, pela experiência que tem, faz fé a esse processo? Olha, não é questão de fazer fé, porque no essencial nós não sabemos os fundamentos que estão na base, de um modo geral, de maneira completa. Né? Sabemos que uma das alegações é que supostamente está na base a violação do estatuto e que ele sente-se no direito de participar, a não lhe ser permitido, estará violado um direito líquido e certo seu, como militante, evidentemente, e também porque entende que os estatutos estarão a ser violados. Será que é desta vez que vamos... Será conhecido os fundamentos e eventualmente o próprio Congresso em si será anulado ou não? Isto já é um outro assunto. Não, aqui não é o Congresso. Evidentemente da decisão que sairá. Agora, o que eu posso dizer da análise daquilo que, portanto, nos foi feito conhecer publicamente e também fruto daquilo que nós já tivemos a oportunidade de discutir aqui em sede mesmo deste programa, num painel próprio,
Eu acho que tem toda a base, tem todo o fundamento para que, para que a providência possa ser admitida. Só que, evidentemente, nós sabemos que o Tribunal Constitucional tem essa natureza dúplice. Ele é um tribunal político e, ao mesmo tempo, também um tribunal jurídico. Exerce, evidentemente, jurisdição em matéria de natureza constitucional. Todavia, é algo muito incerto, não sabemos. Mas, de todo modo, o que me chama a atenção é o seguinte, é que, quer o processo seja admitido ou não, tanto a providência seja admitida ou não, o que acontece para mim é que o Tribunal Constitucional, mais uma vez, está sendo colocado à prova, porque não foram nenhuma nem duas vezes em que processos de natureza similar, sobretudo quando foram ajuizados contra partidos da oposição, o Tribunal Constitucional certamente teve uma postura diferente, ou seja, acabou admitindo e às vezes reconhecendo o mérito em relação a algumas providências cautelares já anunciadas, quando evidentemente se tratava de providências cautelares ajuizada contra partidos da oposição. E, evidentemente, a pergunta que fica no ar é se o Tribunal Constitucional terá a coragem, a decência e mostrar-se-á, evidentemente, um tribunal completamente imparcial, no sentido de ser um tribunal de garantias das liberdades fundamentais dos indivíduos, portanto, nossas, de um modo geral. Muito Essa obrigado. é a questão que fica no ar. Muito obrigado. Agora, sinceramente, é uma questão muito incerta. O fato é que, a meu ver, já foi desferido um golpe ao partido MPLA, já foi, porque esta semana é a semana derradeira em relação à preparação do Congresso, em que muitos militantes Doutor Custódio, das províncias, sobretudo mais longínquas, Doutor deslocar-se Custódio, a Luanda, há todo um prazo Doutor há Custódio, todo um prazo em relação à preparação. Fica uma questão muito aberta e também muito duvidosa e também não com um sabor, Doutor eu Custódio, diria assim, 100%, no sentido de que o Congresso poderá acontecer, evidentemente sabendo que está pendente aí uma providência cautelar. Doutor Eu acho que a Custódio, inclusão disso, o Doutor Tribunal Custódio, Constitucional, o relator vai correr e vai decidir isso nas próximas 48 horas às 32 horas. Agora, a Doutor decisão se será Custódio, admitida ou não, isso é uma questão que vamos aguardar. Doutor Custódio, consegue ter o retorno? Agora sim. Ok, eu estava a chamar por ti, queria colocar outras questões, mas sinto-me ultrapassado. Vou saudar também o Dr. Chipelica Eduardo. Chipelica Eduardo, seja bem-vindo. É o mais novo aqui do painel. Seja bem-vindo. Boa tarde a si, boa tarde aos ouvintes. Antes de ir para a minha questão Prévia, gostaria apenas de dizer aquilo que o Dr. Nelson se referiu, alguns esclarecimentos elementares. Primeiro, houve a admissibilidade do requerimento, o que significa que o requerimento tem o formalismo legal para ser apreciado. A admissibilidade do requerimento não é procedência do pedido, que pede a suspensão da realização do Congresso, não é isso, apenas admitiram. A outra parte vai ser citada, só que nós temos aqui um problema. O prazo são de 8 dias. A parte que deu a entrada do requerimento inicial foi notificada hoje, dia 10. O Congresso está previsto para 16 e 17. Se a parte for notificada amanhã ou depois da manhã, poderá deixar de decorrer os prazos de 8 dias, que é para além do Congresso. Portanto, é quase impensável a apreciação do requerimento inicial antes ainda do Congresso. ou Portanto, seja, tecnicamente não vai ser possível por causa desses prazos legais. de forma objetiva, é para esquecer esse processo. Não tem pernas para Claramente, dar. a decisão poderá ser posterior ao Congresso. Dependerá agora do que é que efetivamente o requerimento inicial Mas a pediu. decisão a ser proferida a posteriores vai gerar inutilidade superveniente, Chipelica. Não, calma, deixa um momento só, doutor. Tanto- Dependerá, isso que eu estou a dizer agora, dependerá muito qual é o pedido do requerimento. Dependerá muito do pedido do requerimento. Mas, tecnicamente falando, essa decisão só vai ser proferida após o Congresso. Vamos ao Ô, seu Chipelica, vamos ao seu o objeto do processo é providência cautelar de suspensão de deliberação. Que suspensão é essa? A deliberação tomada na última reunião que foi realizada pelo sobre a questão pelo partido, da pelo alteração Comitê dos Central. estatutos.
Evidentemente. Sim, não, o que estou a dizer, doutor, é que a outra É algo que será feito Vamos- justamente no Congresso. Vamos evoluir. Percebe? Doutor Custódio, Sim, mas isso que eu estou a dizer, Doutor Custódio, tecnicamente, explica- essa apreciação só explica. será feita depois do Congresso, porque a outra parte vai ser citada para apresentar contestação. Vamos ao seu ponto que tem um prévio. prazo de oito Explica. dias. Então significa dizer o quê? O Explica. processo vai ser realizado. Ótimo. O Congresso vai ser realizado Sim. em o Tribunal Constitucional. Portanto, admitindo a providência, admitir não, no caso, Mas, conhecer da providência. hoje estão com quando será dificuldades no não meu for retorno. favorável Doutor ao Custódio, referendo, isso implicará Vai ser- necessariamente a anulação do Congresso. Chipilica e o doutor Custódio estão com dificuldade no meu Estamos a falar, retorno. estamos a falar a mesma coisa, só que de forma diferente. Chipilica, consegue ter o meu Estamos a falar a mesma retorno? coisa de forma diferente. O que estou a dizer é o seguinte: a Chipilica. apreciação do requerimento. Ora, só um momento só. Sim, Nós mas estamos para terminar. então não A façam. apreciação do requerimento, olhando para os prazos, que a outra parte deve ser citada e 8 dias deve responder, e o Congresso é 16 a 17, portanto vai ser depois da apreciação. Mas é sobre a deliberação que convocou o Congresso. Vamos ao Aí seu depois vamos ponto ver as prévio. consequências Chipilica, todas que vamos ao seu ponto essa prévio. decisão, se for procedente, vai ter. Vamos ao seu ponto Sim, prévio. Horácio. Vamos ao seu ponto prévio. O meu ponto prévio é sobre uma narrativa que tem alguma lógica histórica sobre o corredor do Lubito em relação à pilhagem dos recursos africanos para outros continentes. Nós ainda voltamos a aplaudir o novo colono, os mais velhos naquela altura tinham recebido espelho e bateram palmas, e nós hoje estamos a aplaudir a pilhagem dos nossos recursos para outros continentes, depois a sua transformação e depois a venda para nós. Portanto, a história está a se repetir. Há aqui o argumento de que as infraestruturas que vão ser construídas ao longo do caminho de ferro ou do corredor do Lubito serão a máxima vantagem que estes países vão tirar disso, mas, na verdade, continuaremos a ser dependentes. Infelizmente, os líderes africanos não conseguem transformar as riquezas que têm na natureza para o benefício do seu povo. E estamos aqui a assistir essa novela que a lapidação dos recursos africanos hão de continuar. Obrigado. Agora vou passar aqui a palavra ao doutor Carlos Pinho, que está aqui connosco como nosso convidado da edição de hoje. Doutor, seja bem-vindo ao programa Ponto de Equilíbrio. O seu ponto prévio, normalmente há sempre razões das reflexões que o doutor vai fazendo e queria que partilhasse com o nosso auditório. Antes de mais, permita-me agradecer o convite para estar aqui convosco e partilhar algumas ideias e cumprimentar o auditório da Rádio Despertar, já há algum tempo que não vinha cá, e também estender esse cumprimento aos colegas de painel, não vou aqui citá-los todos, Custódio, Gama, o Dachi Plica, não sei se temos aqui... O Frei Angalo, Joaquim Angalo. Joaquim Angalo, um abraço a todos eles. E bem-ajam. Bom, eu confesso que não preparei propriamente um ponto prévio para o início da minha intervenção. Contudo, o que está, digamos, na beira noticiosa e ainda perdura, não deixa de merecer aqui uma reflexão que tem a ver com esta questão do corredor de Lubito, o grande investimento que se anunciou que vai ser feito nessa via, a via ferroviária, que obviamente tem o objetivo, pretenso objetivo de desenvolver o país, desenvolver as relações comerciais. Isto será, certamente é um investimento a longo prazo, mas é preciso entender que, de facto, o investimento propriamente não vem dos Estados Unidos, virá o financiamento dos Estados Unidos. Digamos, este grande investimento faz sentido se for acompanhado de uma política de desenvolvimento do país. É certo que se pretende ligar aqui dois grandes centros, um que está no Índico e outro que está aqui no Atlântico. Somos nós os beneficiados por esse facto, até porque já tem alguma infraestrutura que pode ser reabilitada, mas
percebermos qual é o efeito e a que prazo esse efeito poderá ter nas nossas vidas em particular, está muito aquém daquilo que possamos imaginar, porque todo o contexto que nós temos presente, pelo menos aquilo que me dá a ver até agora, não é potenciador de um desenvolvimento que chegue rapidamente às famílias angolanas. E digo isto porquê? Vamos cá pensar. Porque nós temos muito o hábito de dar uma relevância e uma atenção especial e uma certa propaganda às grandes obras megalómanas. Não é? E esquecemos qual é o efeito que depois isso a prazo possa ter. É certo que não é difícil pensarmos que, ok, temos ali um corredor do Lobito, uma férrea com equipamento de ponta a circular, faltará depois saber qual é a eficiência que possa ser dada a isso que retorne para o angolano. Vê-se mais propaganda ou, de facto, há esses elementos que poderão dar uma outra dinâmica à economia, principalmente dessa região, o que eu quero dizer é o seguinte, passa esse corredor do Lobito? Certo, o que eu quero dizer é o seguinte, que é a filosofia que está por trás, de uma forma, como é que dizer, recorrente, dos investimentos, dos grandes investimentos que fazemos no nosso país. É certo que temos ali entidades por trás que vêm do Ocidente, grandes empresas que vão ali investir e certamente estão à espera de um retorno. A questão não é essa que eu quero colocar, a questão é o efeito que isso possa ter. É questionável? Com certeza. E é questionável porquê? Porque eu analiso um passado que nem é muito distante com as obras megalómanas que nós temos tido aqui, que são propaladas como tendo um efeito significativo naquilo que há de ser a melhoria da vida dos angolanos. Mas aqui chegados, todas essas obras megalómanas não se lhe reconhece esse efeito efetivo. Repare só. Propalou-se e para quem nos... Acho que essa sua reflexão serve já de ponto introdutório do tema de hoje, doutor. Não sei se posso concluir. Não, pode concluir. Sim, sim. Só para vermos esta questão. Vamos a uma outra dimensão. Não é? Eu estava agora a vir para cá, na minha viatura, e a passar por uma grande obra megalómana, era megalómana em termos daquela que é a dimensão e do efeito que queria ter na nossa economia local aqui, que é esta via Luanda-Viana. Mas não há via mais difícil de passar do que esta via Luanda-Viana. Eu não conheço outra nesse país. Percebe? Então, qual foi o efeito que isso efetivamente teve na vida dos angolanos? Sinceramente, eu não vi melhoria nenhuma. Se me disser assim, chegamos mais rápido, que eu cheguei a demorar 9 horas, chegamos mais rápido ao nosso destino. Sim, melhoramos alguma coisa, mas só que a nossa população mais que duplicou, quase triplicou. Então, em termos relativos, regredimos. Percebe o que eu quero dizer? Dá para perceber, doutor, dá para perceber. Portanto, há que, quando olharmos para estas grandes notícias, uma outra que é recente, que era o metro de superfície em Luanda, outra obra megalómana, no passado, que eu logo na altura percebi que era um elefante branco, foi as grandes obras que fizemos para o CAN em Angola. Qual foi o efeito prático que isso teve nas nossas vidas? Outras obras megalómanas. Temos as grandes centralidades. Com certeza, temos lá pessoas a viver. Efeito prático em termos relativos de desenvolvimento local. Não se vê. Não se vê. Não é mensurável. Não, é mensurável, sim. É mensurável. É mensurável. Mas ele não se vê. Quando eu digo não se vê, portanto, estou aqui a usar um exagero, mas o efeito é ténue, é insípido. É insípido. Doutor, por quê? Já serviu de ponto introdutório daquilo que é o nosso tema. Hoje, aqui para enquadrarmos os nossos ouvintes, vamos analisar
Estamos no final do ano, estamos já aqui na onda da celebração do jubileu dos 50 anos da nossa independência, então há algumas reflexões que se impõem. O país tornou-se independente em 1975, após a proclamação da independência, o país ficou mergulhado num conflito de 16 anos, que naturalmente é justificável, que o país não podia se desenvolver a viver um conflito armado. Depois tivemos as eleições em 1992, seguiu-se um conflito armado que durou quase ali 2 anos. Depois veio um período também de paz, uma paz curta. Houve o retomar do conflito armado e os acordos definitivos de paz de Luena de 2002. De 2002 para cá, o país vive uma estabilidade inquestionável. Estamos num país com estabilidade, tivemos momentos altos dos nossos recursos, estamos a falar da principal commodity, que é o petróleo, atingiu preços bastante interessantes no mercado internacional, que vamos olhar se isso efetivamente se refletivo no nosso desenvolvimento. Começo por ti, Frei Angalo. Por que Angola não desenvolve? Uma pergunta que qualquer criança faz e uma pergunta inocente, mas bastante profunda. Por que Angola não se desenvolve, Frei Angalo? Olha, é uma questão que hoje já muita gente se colocou e, sobretudo, tanto se coloca em relação ao continente. Eu tenho 2 autores de referência que eu leio muito. Um é Greg Mills e Dambisa Moyo. O Greg Mills escreveu aquele livro famoso, né? Por que a África é pobre e o que os africanos podem fazer a respeito disso. E esse livro complementa-se com o DDI de Dambisa Moyo, as ajudas que matam. O Angola não se desenvolve porque, vamos dizer, o não desenvolvimento de Angola está muito ligado à questão da vontade política. Essa é a premissa principal. É simplesmente uma questão de vontade política. O país é pobre porque os políticos escolheram deixar um país pobre. E eu tenho dito, e já vou para os porquês, que a coisa mais perversa, o milagre mais perverso que o MPLA conseguiu é conseguir empobrecer a população de um país super e ultra rico. Angola é um país super e ultra rico, mas o milagre perverso satânico que nós conseguimos é empobrecer a população deste país. E por que nós nos desenvolvemos? Nós nos desenvolvemos simplesmente porque não existe investimento no capital humano. Não, vamos dizer, o mundo hoje não é um universo fechado. Só se desenvolve quem sabe aproveitar os benefícios da globalização. Porque vivemos num mundo global. Se nós não estivermos preparados para aproveitar os benefícios do mundo globalizado, e isto passa pela educação, okay? Passa pela educação. E aqui depois vou fazer um exemplo rapidamente para mostrar onde as coisas funcionam e por que na nossa não funciona. Portanto, aí você com os elevados índices de analfabetismo, um sistema de ensino que praticamente não existe. Nós em Angola temos escolas, mas não temos um sistema de ensino. Quando se diz, eu quando uso a palavra sistema, a uso no sentido técnico. Sistema, chama-se sistema, a um conjunto de componentes que cooperam para um determinado fim. Em Angola você não tem um sistema de ensino, você tem escolas e tem diretores e tem ministério que não constituem um sistema e não funciona. Portanto, sem investimentos na educação no mundo moderno, você não tem futuro. Exemplo prático, concreto e verificável. Nós temos o moderno Estado de Israel. O moderno Estado de Israel foi fundado no dia 15 de maio de 1948. E 4 dias depois foi atacado pelas potências árabes que havia na altura. E dizer que portanto, o que é geograficamente o Estado de Israel hoje, portanto, na altura, em 1948, eram 20% do território que hoje ocupa.
Depois, nesse item de guerras, os chamados pais fundadores do Estado de Israel, qual foi o investimento maior que fizeram? Na educação. Na educação. Portanto, os índices de alfabetização no Estado de Israel são elevadíssimos. Mesmo durante essa guerra, portanto, nós vimos essa última guerra com o Hamas, não é isso? A primeira coisa que fizeram, ao deslocar, deslocar as pessoas das fronteiras, portanto, tiraram as pessoas da fronteira com o Líbano, tiraram as pessoas da fronteira com Gaza, sobretudo nos kibbutz do sul de Israel, onde aconteceu o massacre de pessoas, né? Onde começou a acontecer esse terror. Retiraram essas crianças e logo levaram para estruturas seguras, mas imediatamente começaram a continuar a estudar. E nós, no nosso país, o que é que nós temos? No nosso país temos exatamente isso. Aquilo que no tempo colonial, digamos assim, falamos colonial, se fazia, hoje não se faz. Por exemplo, quando se fala dos assimilados no tempo dos portugueses, os assimilados eram aquelas pessoas que decidiam adotar a cultura portuguesa, portanto, tinham que frequentar escolas e coisas assim, se formavam. Devo recordar que em 1964 já, o ministro da Educação era um cidadão do Gulungu Alto. Em Angola, portanto, espalharam-se escolas. E termino aqui mostrando um exemplo de Luanda, as pessoas que estão em Luanda. O nosso convento de Fátima, aí é chamado São Domingos, a igreja de Fátima é chamada Escola São Domingos. Por quê? E aqui eu vou parar aqui. Okay. Simplesmente porque a primeira escola onde os indígenas, assim, o bairro indígena também fica mesmo aí ao lado, frequentaram a Escola de São Domingos. A Escola de São Domingos, portanto, um grande investimento que o governo português fez, porque a Escola de São Domingos não foi construída pelos padres capuchinhos, foi construída pelo governo português, entregue aos capuchinhos para a educação dos indígenas e se colocou ao mesmo nível com o Mutu Yaquevela, que era o Salvador Correia de Sá. Portanto, no tempo dos portugueses, no tempo do tal dito colono, havia maior investimento na educação que hoje. Muito obrigado, Frei. Não se desenvolve. José Gama, aqui esta visão que o Frei tem e na busca das razões do porquê o nosso país não se desenvolve, que análise? Eu sei que tem feito bastantes reflexões e alguns comentários que são feitos por si. Estamos aqui hoje à busca daquilo que já se sabe ou há aqui alguma novidade? Porque é que o nosso país não se desenvolve? O problema está no homem, está nas políticas que são desenvolvidas para serem implementadas. Por que Angola não se desenvolve, José Gama? Por que Angola não se desenvolve? Primeiro é que um país é considerado desenvolvido quando o seu PIB per capita é elevado. E o de Angola não é. E quando um país tem um PIB per capita elevado, quer dizer que a sua população tem uma vida de qualidade, maior nível de vida da população. E isso não acontece em Angola. E a olhos nus, podemos ir para as ruas e ver que as pessoas ainda vivem mal. Temos cerca de 30 e tal por cento, 34% da população no desemprego, 60% da juventude ainda está desempregada. Quer dizer que Angola ainda não reúne estes requisitos. Também um país desenvolvido, ele investe muito na saúde e sobretudo também na educação, porque a educação por via das universidades que vão produzir conhecimento. E Angola, no seu orçamento, no seu OGE, apenas investe 6% para a saúde e para a educação, e contrariando uma norma da União Africana que recomenda que pelo menos investam 15%. Então, há muitos requisitos que Angola ainda não reúne para pelo menos estar no caminho para o desenvolvimento. Também a questão das infraestruturas de qualidade, Angola ainda tem problemas de mobilidade,
temos uma população, ou melhor, uma capital que é Luanda, que há problemas sérios de transportes públicos, que é um déficit. Há províncias que não fazem ainda, não há ainda voos internacionais. Quem quer ir para o exterior tem de ir necessariamente para Luanda, tudo é para Luanda. Temos problemas ainda de energia, o país ainda não está todo ele eletrificado, problemas de telecomunicações, saneamento básico. Portanto, isso também contribui. Uma série de problemas. Uma série de problemas. Exatamente, e começando pelos problemas de governação e de instituições sólidas que não temos. Isso contribui também para um país ser considerado desenvolvido. E lembrar que um outro item é ter uma economia diversificada e forte. E Angola não tem. Tem uma economia que vamos já analisar como podemos construir uma economia capaz de gerar desenvolvimento. Chiplique Eduardo, qual é a sua resposta para essa questão que nós hoje estamos a desafiar os nossos painelistas? Por que Angola não se desenvolve? Por que Angola não desenvolve, Chiplique Eduardo? Ou não tem feito essa pergunta? Em termos de ideias e pensamentos, temos aos montes. A Agenda 2050, que contempla 5 eixos, e esta agenda durou 4 anos para a sua elaboração, foi aprovado pelo Conselho de Ministros em 14 de julho de 2024, pela Comissão Econômica do Conselho de Ministros, perdão. Existem 5 eixos, entre eles a valorização e potencial do capital humano, aqui a educação, a saúde, as infraestruturas modernas, a economia diversificada e próspera, ecossistema sustentável e uma nação justa e de igualdade. Portanto, em termos de ideias gerais, em relação à Agenda 2050 do governo angolano, está conforme. Então o país não se desenvolve... Para termos uma ideia. Mas, ora, vamos buscar também para termos uma ideia do que o programa do MPLA, o programa de governo do MPLA pensa em relação ao país, em termos de ideias, e no segundo capítulo fala sobre política de desenvolvimento econômico, social e cultural. Aqui também inclui a educação, a saúde, o emprego, a formação, a questão também da democratização do país, a questão da construção de uma nação de igualdade para todos. E é uma frase muito interessante neste programa, que é: o povo é um ponto de partida e de chegada da ação do MPLA. Depois vamos também para o programa de governação da UNITA 2022-2027, que apresenta aqui desafios e prioridades. Fala, por exemplo, da fome, que entende que a cesta básica e os meios de produção podem ser soluções para o combate à fome, a questão da educação. E sobre a reforma do Estado, na parte 2 do programa da UNITA, fala dos eixos prioritários, dentre eles a questão da reforma do Estado, da revisão constitucional do sistema político eleitoral, das autarquias, da autonomia do poder local. Portanto, em termos de ideias, quer o MPLA, quer a UNITA, quer a própria Agenda 2020 e outros instrumentos que Angola tem, não há discussão possível. O problema é a execução e a colocação do angolano no centro das políticas públicas. Dizia muito recentemente o ministro dos Desportos, Rui Falcão, que Angola precisa dos seus melhores quadros, dos seus melhores filhos. Efetivamente é isto que falta fazer. Foi o mesmo que disse que os corruptos estão em Luanda, ele foi para Luanda. Dos vários domínios que o país tem, os seus melhores filhos. Ele falou isso porque esteve cá na altura. Os incompetentes estavam em Luanda, né? Acabou indo e, portanto... Ele foi juntando seus incompetentes. Tornou-se... Mas ele lá não está o banquete, Frei. Quando descobriram que ele estava fazendo um pouquinho de confusão no partido, tira-lhe do partido, bota ele no executivo, calou, até hoje não falou mais nada.
No fundo é isso, em termos de ideias, as coisas estão Nós temos minimamente estruturadas, temos boas ideias. mas em termos de execução, e o Gama se referiu muito bem, o Orçamento Geral do Estado é um indicador importante naquilo que são a vontade e a realização do poder político. E demonstra claramente, ano mais anos, que efetivamente não há esse interesse do poder político para que o angolano seja o centro das atenções. Muito obrigado. Doutor Custódio, aqui quase tudo já foi dito. Eu queria ouvir a sua opinião. Parece que o país, no que diz respeito aos programas, os programas estão muito bem elaborados, mas o grande problema é na execução. Por que falhamos na execução? E se falhamos na execução, então o problema está no homem. Fica também com essa impressão? Ou há outro problema que precisa ser identificado? Não, há muitos problemas. Agora nós estamos num país muito problemático. Desde logo, não é uma questão de concepção de programas, porque os programas são sempre elaborados na perspectiva do dever ser. O nosso programa é o chamado Realpolitik, é a prática, é a implementação desses programas que são desprovidos de um conjunto, por exemplo, de avaliações, de accountability, de falta de responsabilidade. Por exemplo, há um conjunto de programas que o Executivo angolano vem implementando. Hoje quem fala mais em plano agrão, plano à pesca, quem fala mais nesses conjuntos de projetos, de planos que foram desenhados, já se deu conta que esses programas basicamente falharam. Por quê? Por uma razão muito simples. Por exemplo, o ANGOSAT que para controlar calamidades não existe. Porque plano à pesca, porque plano agrão, porque plano à pecuária. Não é assim que o país desenvolve. Sabe por quê? Por uma razão muito simples. Eu sou daquelas pessoas que defendem a ideia que o país não se faz em Luanda. Nós precisamos desluandizar Angola. Enquanto nós acharmos que quem está na cadeira, assentada lá na Cidade Alta, lá no Palácio, não sei lá das quantas, que pega numa caneta, toma uma decisão, exara um decreto executivo, sei lá, do gênero, e que isso vai mudar, vai fazer com que Angola desenvolva. Mentira, Angola não vai desenvolver enquanto nós formatarmos a nossa forma de olhar Angola, de desenvolver Angola pensando em Luanda. Vou dar só um exemplo prático. Ontem, eu assistindo televisão, vendo noticiário, eu vi que os caminhonistas de Benguela estão a reclamar. Por quê? Porque muitos deles não conseguem fazer uma simples inspeção para obter uma licença. São obrigados a deslocarem-se a Luanda, fazerem inspeção em Luanda. Alguns, isso foi denunciado, alguns têm de pagar para obterem uma licença. Quer dizer, imagina só. Tem que pagar gasoso, é gasoso. Exatamente, olha, é algo assim, Frei, assustador, não é? É corrupção. Exatamente. Agora imagina todos os caminhonistas do país, porque não há condições nenhuma para se realizar inspeção fora de Luanda, ao nível do país todo. Então, nós criamos aqui um sistema de administração pública, de gestão do país, baseado naquilo que o Acemoglu e James Robson, no livro Por que Falham as Nações, para terminar, chamam, para terminar. Só um minuto. Chamam o facto de nós criamos instituições extrativas. Essas instituições que só visam basicamente olhar para os recursos que o país tem, é petróleo, é diamantes, mas esquecemos que um país não desenvolve porque temos petróleo. É mentira. Um país não desenvolve porque nós temos diamantes, um país não desenvolve porque nós temos o corredor do Lubito. Não é verdade. Muito obrigado. País só desenvolve quando nós produzirmos mais riqueza. E produzir mais riqueza implica aumentar o PIB. Aumentar o PIB que significa que nós temos que analisar um conjunto de variáveis. Nós temos que termos aqui um país onde a economia seja liberalizada. Temos que criar mercado. Angola não tem mercado. Nós não temos competitividade, dependemos do petróleo apenas. Quer dizer, estamos a entregar o corredor do Lubito, não precisávamos entregar o corredor do Lubito a preço de banana. Quer dizer, então assim, o país não desenvolve por causa disso. Doutor Custódio. Simplesmente porque nós não queremos
e porque, infelizmente, quem está a governar o país não entende a Angola profunda, não entende aquilo que vai no mais profundo quem do está no segmento. lugar do governo? Quem está no lugar do governo? Não está a governar, está no lugar do governo. Muito obrigado. Agora, doutor exatamente, é Pinho, gestão corrente apenas do país, doutor Frei Pinho, Galo, doutor né? Pinho, eu passo a palavra a si. Quem está a governar é quem está no lugar do governo. Frei Nesse caso, e temos o quem doutor está Custódio, para o governo. eu vou passar a palavra ao doutor Pinho. Hoje não sei o que é que se passa, não estão a conseguir ter o meu retorno, mas há dias assim. Doutor Pinho, há uma criança, como explicar a uma criança que somos um país rico, mas essa criança não tem as 3 refeições, não consegue Nós ter... temos potencial de riqueza, não somos ricos, é diferente. Não, essas potencialidades naturais. O país tem diamante, tem tantos recursos naturais que são uma base para se construir um país, para se desenvolver um país. Como explicar a essa criança em que não tem... Vou responder diretamente Sim, a sim. essa pergunta concreta. Como explicar a uma criança que vive num país rico e não tem o que comer? A melhor forma, e é aquela que tem sido posta em prática, é não lhe dar conhecimento, não lhe dar educação. Ela não questiona, ela tem medo, ela não reivindica. É a melhor forma de lhe explicar. E espera É verdade. a migalha. É assim que o povo angolano vive como uma criança. A esmagadora maioria. E eu diria, ouvi os meus colegas de painel a falar do assunto e, de facto, o problema é complexo. Ou melhor, parece complexo. De facto, os problemas são vários. Mas resumem-se a um único problema que tem 4 letras. Quais são? MPLA. O MPLA é o problema. É um problema. MPLA. Como assim, doutor? Então vejamos. Quem, nos últimos 50 anos que vamos fazer, concretizou, pôs em prática os programas neste país? Conhece alguma outra entidade que o tenha feito? Eu não conheço. Portanto, isto é uma evidência imediata. E há uma correlação. Se nós, quem estuda estatística e que pretende estabelecer correlações entre 2 variáveis, ou 2 fatores, não é? Se medirmos estes 2 fatores MPLA, desenvolvimento do país, vai ver que eles estão intimamente relacionados. O MPLA é o sinal da nossa estagnação ou do nosso Exatamente. Eu não estou a dizer que são as pessoas do MPLA. recurso. É o sistema que o MPLA montou. Exatamente. Temos muito bons economistas dentro do MPLA, muitos bons técnicos, boas pessoas, Como... são cidadãos como qualquer outra pessoa. Eu já Doutor fui Carlos MPLA, Pinho, mas doutor infelizmente Carlos Pinho, o como sistema perceber- não dá resposta. Doutor Carlos Pinho, deixa-me só lhe fazer uma Diga. pergunta inocente. Sim, faz favor. Mas inocente mesmo. A qualidade de um quadro mede-se por aquilo que produz. Como eu posso dizer o Dr. Pinho um grande economista quando o Dr. Pinho não consegue efetivar aquilo que planifica, aquilo que aprendeu na academia? Acho que não estaremos aqui diante de um contrassenso. Não, Se qualquer não, um- eu explico. pelo contrário, eu né? explico-lhe. Pelo eu dou-lhe- contrário. Então eu dou-lhe outra resposta. Deixe-se usar Como pelo se explica- sistema para perpetuar a realidade que temos. Como se consegue explicar a um bom economista, não é, que está dentro de um aparelho governativo, dentro de um sistema partidário, não é, que sendo ele bom, não é, o país não desenvolve. A melhor forma de explicar é beneficiá-lo sem precisar que apresente resultados. É a corrupção. Ou seja, Estás comigo? a incompetência é paga. Com certeza. Doutor, A incompetência no nosso país é paga. É paga e a preço de ouro. sério. Sério. Nós somos dos países que temos um dos maiores índices de burocracia aqui na região. Isto não é pagar a incompetência. É pagar a incompetência. É desta forma que se paga a incompetência. Os rios de burocracia que nós temos aqui, que é um dos fatores. Então vamos agora aos elementos, se quisermos detalhar um pouco mais, Sim. baixamos um pouco aqui o degrau. Repare, desde logo, há uma completa falta de patriotismo na governação. Isto resume-se, ou isto identifica-se aonde? Os contínuos e elevados índices de corrupção. Agora, parece que a corrupção diminuiu. Não se fala é dela. Por quê?
porque nós retrocedemos naquilo que era a liberdade da expressão. E não se pode falar da nova corrupção. Mais, falta de uma visão estratégica para o nosso país. A visão que eu consigo ler em todos esses últimos programas é apenas uma visão que tende ou melhor dizer, os programas governativos têm uma visão para a perpetuação do agente da governação. Portanto, não há uma visão estratégica efetiva para o desenvolvimento de Angola e do angolano. E se nós quisermos ir em particular em alguns aspectos, alguns exemplos, é fácil dá-los. Estão aí à nossa vista. Quais são esses exemplos que podem ser dados resumidamente? Quer ver o último? Não se propalou recentemente, e é uma coisa pequena, parece pequena, mas ilustra. A corrupção que não houve na admissão de novos agentes do Estado para a SME, para ouvir também agora falar para os serviços de investigação criminal. Os serviços de investigação criminal, por aí fora. Quer dizer, supostamente num país que ainda vive, digamos, um sintoma de militarismo, digamos assim, ainda com essas reminiscências de, melhor dizendo, a palavra certa, securitário. Como é possível? Até onde chega o cancro da corrupção no nosso sistema? Porque se isso acontece, só pode ser corrupção. Claro, poderá não ser a corrupção dos milhões, mas é a corrupção que esconde a corrupção dos milhões. Okay. E isso é um sintoma. Outros aspectos, sim. Infraestruturas, falta de infraestruturas ou uma ineficiência e digamos, falta de capacidade dessas infraestruturas para dar resposta às necessidades. Dr. Pinho, falou déficit aqui... de confiança dos agentes no mercado. Falta de segurança jurídica. Nós temos um índice enorme de contenda jurídica nos nossos tribunais que abarrotam de processos. Há uma falta de segurança jurídica gritante e, portanto, falta de segurança jurídica, o investidor não investe. Não vem investir no país. Monopólios controlados por agentes do Estado. Monopólios da economia controlados por agentes que pertencem à governação. A governação. E esta é uma das razões também que leva o país a não desenvolver. Só para terminar, tudo isto, se nós olharmos isto, não é? Isto é uma ideia de país que está construída. Isto é mais do que um programa, é uma ideia de país que é preciso debelar essa ideia de país. E enquanto não mudarmos o agente, a ideia não muda. Infelizmente, já está mais que provado. Mas quem é esse agente, doutor? Continua a ser aquele que disse no princípio. São as 4 palavras que eu disse no início. O MPLA. José Gama, há quem diga que a falta de desenvolvimento do país é uma estratégia para a manutenção do poder. O MPLA lhe interessa e faz parte dentro daquilo que é a sua estratégia de manter o país nesses níveis de subdesenvolvimento, nesse nível de pobreza dos angolanos, como forma de se manter no poder. Partilha dessa opinião? Não é que foi uma estratégia, algo propositado. O que aconteceu para o país não se desenvolver foi falta de ambição política, houve prioridades para outras áreas, para outras finalidades. O facto de terem mergulhado o país na corrupção, os dirigentes do MPLA procuraram privilegiar a si próprios, só depois é que pensaram no país. Isso também muito contribuiu para o atraso do desenvolvimento no país. E veja que nós temos um problema enorme de corrupção que vem desde 77. Aliás, o MPLA, quando já andou nas matas, já havia esses problemas. Mas isso acentuou-se depois de 77, que deu lugar ao 27 de maio, que no fundo é um problema que vem por conta de descobertas de casos de corrupção, né? Nito Alves, na altura, já denunciava, e pôs isso nas suas teses, que o ministro, na altura do Interior, já desviava dinheiros quando iam comprar os carros, e isso depois deu lugar
aquela chacina. Portanto, nós já temos uma história de 47 anos, se formos a contar com 27 de maio, de problema de corrupção que, por sinal, levou o atraso do país. Portanto, foi só questão de prioridades. O desenvolvimento do país não fazia parte das prioridades do MPLA, porque até se tu promoves o desenvolvimento, se colocares muitas universidades, muitas escolas, vais ter aqui cabeças pensantes que depois vão começar a questionar. E isso não interessava ainda para as autoridades. Gama, então não é uma questão política. E aqui eu queria lhe perguntar, Gama, está na África do Sul há muitos anos, naturalmente sabe como é que o governo sul-africano faz a gestão do bem comum e como é que põe em prática aquilo que GISA como plano de desenvolvimento da África do Sul. E nós também temos esses planos. Temos falhado, ou seja, tem havido essas falhas por falta de capacidade humana ou é algo propositado, José Gama? Nós temos problemas também de liderança, isso já vem desde a morte do Neto, morre o Neto, vem dos Santos, tem problemas de se afirmar até 1985, depois sofre uma rebelião armada, uma oposição armada e não consegue, tem dificuldades de se firmar, depois dos Santos sai, entra Lourenço, herda também problema de falta de liderança, de não se, e procura se impor com medo, usando a violência judicial contra os outros, e com isso provoca o atraso do país. A Angola precisava de uma liderança forte, não necessariamente uma liderança ditatorial, mas um líder que inspirasse, um líder com uma certa autoridade e não autoridade baseada no medo. Uma autoridade como tinha o Mandela, como tem tinha um Mbeki ou Ramaphosa, que quando vem fala e todo mundo é capaz de fazer, é um líder inspirador. E Angola até hoje, depois do Neto, não conseguiu ainda ter um líder que inspira. Veja que nós, para termos o aeroporto o Agostinho Neto concluído, era necessário o presidente João Lourenço ir todos os meses e visitar. Tinha que ser a presença dele pessoal. Isso revela que há problemas de liderança, que ele não confia nas pessoas, as pessoas são capazes de manterem-se, ficarem lentas, então era necessário ele ir pessoalmente, para avisar que vai ir, aí os trabalhadores apressam-se. Isso é problema de liderança. Porque quando a liderança é forte, mesmo à distância, ele dá só uma ordem e as pessoas cumprem aquilo com todo gosto e todo prazer. Então, as autoridades angolanas precisam de se rever o método de chefiar, de gerir o país, a forma de se comunicar também com os liderados, para que tenhamos uma gestão não só transparente, mas também uma gestão que possa motivar toda aquela corrente de comando que temos no país. Ok, obrigado. Frei Angalo, tudo já foi dito em termos de diagnóstico, temos problemas estruturais e... Nem tudo. Nem tudo. O que é que falta? Faltam as ajudas. As ajudas? Sim. Explique-se melhor, Frei. A maior armadilha que existe para as economias africanas e para a nossa em particular também são as supostas ajudas internacionais. Portanto, eu no primeiro a Dambi Samoio fala muito sobre isso, Frei Angalo. Era esse o foco do meu ponto prévio. Sim. Pode falar. Esteja à vontade, Cristian. Esteja à vontade. Ok. As ajudas, não estou a falar da cooperação, estou a falar das ajudas e no sentido paternalista. Tá vendo? Portanto, a maior armadilha que existe para os países do terceiro mundo
e os países subdesenvolvidos condenados a não se desenvolverem, como Angola, é receber ajudas. Por exemplo, hoje começou a circular mais uma coisa que lá o governo aprovou de ajuda que vai receber não sei de que diabo, vai receber. As ajudas, na realidade, funcionam funcionam dentro no nosso contexto das famílias. O parente que mais ajuda recebe, todo mundo aí tem algum parente que recebe ajudas, desenvolve duas coisas: preguiça e mau uso de recursos. Portanto, o nosso país recebe ajuda, temos um governo de preguiçosos e um governo de gente que usa mal os recursos. Tá? E os países que querem controlar a nossa soberania, o que é que fazem? Dão ajudas. Continuam a dar ajudas. Por exemplo, essa história do corredor do Lubito, eu até gosto de brincar com isso, queremos autarquia, mas o Lubito vai virar o corredor, isso para brincar um pouco. Não tem novidade nenhuma. Tanto, os portugueses, vamos dizer, que gostamos de chamar colonos, e graças a Deus os portugueses que vieram para Angola eram grande parte degradados, ficaram 500 anos aí a construir uma nação, depois foram mandados para Portugal e ficaram lá, eram estranhos, porque aqueles eram angolanos. 500 anos depois, aqueles são autênticos angolanos. Isso é preciso que Angola saiba que esse erro também de 1974. Esse corredor, essa vontade de criar o chamado o cinturão cor-de-rosa, que era ligar Angola até Moçambique, é um projeto antiquíssimo. Quer dizer, nós não conseguimos desenvolver-nos com petróleo, não conseguimos desenvolver com diamante, não conseguimos desenvolver com ouro, não conseguimos desenvolver com o granito negro. Agora estamos à espera do comboio do americano. Isto é muita brincadeira. Pronto. Um país, e o Gama vai confirmar isto, que está na África do Sul. Nesse momento, o país com melhor welfare no continente africano é o Botsuana. Está muito melhor que a África do Sul. É verdade que depois argumenta-se que tem pouca população e tal, mas o Botsuana tem o melhor welfare do continente por uma questão simples. O Botsuana renunciou às ajudas. As ajudas são uma armadilha. Estamos a condenar gerações futuras a dívidas insuportáveis. O MPLA, para manter-se no poder, precisa de criar economias artificiais. Num país, eu já disse isso várias vezes, num país onde a figura no setor econômico mais destacado é a ministra das Finanças, é um grande erro, porque finanças é para distribuir. A economia é feita com o ministro da Economia. Quem é o ministro da Economia em Angola? Quando você não tem ministro da Economia, não tem Ministério da Economia, é porque não tem economia. Recebe dinheiro e dá para as finanças distribuirem. Esse é o grande erro do nosso país. Todos os ministros são auxiliares do presidente. É preciso entender. Todos os ministros são auxiliares do presidente. Isto voltamos à questão. É a nossa ideia de país. O nosso sistema está construído para não se desenvolver. Mas o MPLA tem a noção disso. Não percebo. O MPLA tem a noção disso, que amarrou o país para não desenvolver. Horácio, sem querer interromper, ele tem razão. A questão do não desenvolvimento do país é uma escolha política, é uma questão de vontade política. E termino aqui a dizer uma coisa. Tanto nos programas do MPLA como da UNITA, há um erro que tem que se corrigir. Sempre querer dizer, portanto, o partido existe para o povo, para resolver os problemas do povo. Um dos maiores erros que existe na propaganda do MPLA é o mais importante é resolver os problemas do povo. Isso não é política, isso é paternalismo. Política é criar condições para que cada cidadão resolva os seus problemas. Portanto, esses messias falsos, dizer que um presidente ou um partido existe para resolver os problemas do povo, isto é a mentira que tem que se tirar de Angola. Política é criar condições para que cada cidadão resolva os seus problemas. Isto é que é política. Isto é dar educação, isto é criar condições de empregabilidade. Criar condições de empregabilidade é que as pessoas têm que ser instruídas. É criar sistema sanitário que funciona. Você não vai criar sistema sanitário com analfabetos. E anda tudo aí à volta. E depois, termino aqui, quem acompanhou bem a visita do Biden,
E muitos comentaristas internacionais já apontaram esse detalhe. Isso. E houve um presidente acho que ele que esteve aí no Lubito, como é que chama aquele do presidente? Que é muito Da Zâmbia. Da Zâmbia. Da Zâmbia. Ele disse uma coisa que não pode passar desapercebida. Que não se impeça aos países de investir no desenvolvimento com o dinheiro das ajudas, mais ou menos assim. Isto porque o dinheiro que o FMI dá, o Banco Mundial dá, não pode ser investido nem na educação, nem na saúde. Permito. Obrigado. Doutor Custódio, espero que desta vez tenha a percepção do tempo e o retorno. Estás a esquecer-me, não sei o que se passa. Sim. Não, mas não, voltaria já para si. Mas então, sim, já que está no uso da palavra. Chipilica, não tem problema. Está no uso da palavra. Chipilica, de diagnóstico, os diagnósticos todos foram feitos. Por onde, também aqui as soluções estão a ser apontadas, mas por onde podemos começar para dar os primeiros passos, já que se tivermos que olhar, o MPLA não tem oposição para implementar os seus programas. Como se pode influenciar o MPLA a olhar com responsabilidade no compromisso que tem na gestão do bem comum? Não sei se essa expressão existe, não sei se existe ou não, o Freire depois vai tentar corrigir. Acho que temos um modelo de governação burrice intelectual, porque carros de luxo no lixo, casas de luxo no lixo, sem serviços públicos de saúde, sem estradas. Portanto, e não é verdade de que não é um projeto devidamente estruturado, conforme o Gama estava a se referir. Não, a má governação é propositada mesmo, porque todos os modelos econômicos que foram concebidos tendencialmente prejudicaram mais o povo e enriqueceram outros. O grupo, por exemplo, a questão da acumulação primitiva de capitais. É um exemplo acabado de que pessoas que não tinham qualquer noção empresarial ou econômica receberam dinheiro e não conseguiram, fizeram outras coisas. Ainda hoje existe. Recebem dinheiro, por exemplo, para a agricultura, em vez de implementarem as fazendas, usam os valores para outros fins. E depois temos um diagnóstico que é também interessante fazermos em relação ao balanço. Não há mesmo a capacidade de sentar e de forma objetiva dizermos mesmo, falhamos, os erros são esses. Chipilica, para nós nos corrigirmos, devemos contar com A, B, C, D. Chipilica, sim, Horácio. Esse congresso extraordinário, segundo o que foi dito, um dos propósitos é o MPLA analisar os últimos 49 anos da sua gestão, da sua gestão ao país. Ou seja, o MPLA quer se avaliar, autoavaliar. Esse congresso foi também convocado com esse propósito, o que significa que ninguém é juiz os balanços têm sido feitos. Quem deve avaliar o MPLA é o povo. Somos nós que estamos aqui mas a sentir os efeitos. O povo tem avaliado, o MPLA tem sido avaliado pelo povo. Mas se você não tem liberdade de imprensa, liberdade de comunicação, liberdade econômica, oportunidades, como é que você vai conseguir poder fazer o balanço? Se você próprio fechou os meios, vamos ver depois, para a próxima semana, o desfile que a imprensa pública vai fazer do Congresso, como se estivéssemos ainda no monopartidarismo. Portanto, não pode o MPLA fazer autoavaliação. Podia até fazer, se essa autoavaliação fosse honesta. Mas não seria fundamental nessas análises fazer uma espécie de uma meia-culpa. Algumas vezes já fez meia-culpa. Se você ler bem os discursos, por exemplo, do 11 de novembro, o comunicado, percebe sempre que parece que o MPLA fez favor ao povo. Deu a independência, e não está a fazer deu favor, a paz. E não está Agora nós temos o direito de usufruir do que nós fizemos para você. Leia só os discursos, acompanhe a sua narrativa de discursos. E não está a fazer favor ao povo. Não está a fazer Não, você... Diga. Não está a fazer favor ao povo. Que favor?
Não fique A irritado. narrativa. Chiplica, não fique, não fica, não fica, Depois não verifica fique, também a abertura do discurso Chiplica, não fique nervoso. do- Eu só estou a perguntar, não fique nervoso. Sim. Não fique nervoso. Epá, que são coisas que pá, aborrecem, sabe? Porque nós estamos como se fôssemos coitadinhos e alguém está, aquilo que o Frei falou há pouco tempo, essa narrativa, o mais importante é resolver os problemas do povo. Mas que problemas? Vocês estão quer dizer, nem até ajudar a resolver conseguem. Pior ainda, dá oportunidades para resolver. Sobretudo a política, o trabalho, qual é o trabalho, a finalidade da política? Nós temos que saber qual é a finalidade da política. Só isto. E qual é a finalidade, Frei? Você Em tem, 30 Horácio, segundos. você tem um mercado Um momento só explica. cambial Eu queria- paralelo. Sim, Você sim. tem um momento só, Horácio. Você tem um mercado cambial paralelo mais forte que o mercado formal. E isto está a céu aberto. Não constitui novidade para ninguém. Ok, Até porque, epa, para como terminar, dizem na igreja, só é na graça isso. é na graça. Frei, Não pode ser assim, meu. Esse pensamento religioso não pode. Eu gosto, sabe, eu gosto daquele Jesus Cristo que pega chicote e vai mesmo no templo dar surra aos delinquentes. Sabe? Esse é Jesus Cristo também, né? É que o grande problema, às vezes, os religiosos gostam da santidade de Maria, que não diz nada. Jesus Cristo, se viesse hoje, talvez seria revu ou seria na cadeia, porque há umas coisas que não são para aturar, eles são sepulcros caiados. Isso também está escrito na Bíblia, a palavra de Jesus Cristo. É isso, raça de víboras. Exatamente. e qual é essa Nossa, raça mas- de víbora? Frei, qual é essa raça de víbora? Esses os corruptos. Esses os corruptos, essa raça de víboras. Isso. Sepulcros caiados. Afora aparece Horácio, não- com gravatas e fatos, mas dentro são aves de rapina, ladrões. Isso é isso. Isso é, está na Bíblia também. É que as pessoas não gostam de Horácio, falar isso. Muito Horácio obrigado. não tem noção que há pessoas que têm contentores de dinheiro. Estão mesmo em casa. Aqui em Angola, pessoas que Estão têm... guardados nos contentores. Isso que está a E dizer é vão verdade. à igreja. E na igreja querem ficar lá no princípio, ser apresentados. Está vendo? Vão na igreja. A minha paróquia, eu não vou dizer o nome, a minha paróquia no Lubango, já não põe os pés porque lá tem o nome de um corrupto. Está escrito lá, está a agradecer um corrupto. Não põe os pés naquela brincadeira. E deixou de ir à paróquia. Não, vou para outro sítio. Tem um perdão, Frei. Não, o perdão não quer dizer tolerância à delinquência. Muito obrigado. Existe Agora perdão onde conversão. vou chamar o Dr. Custódio. Doutor Custódio, tem 3 minutos. Ô Frei, Frei Angalo, se Jesus Cristo viesse hoje outra vez, seria crucificado novamente, meu irmão. Ele já disse que Igualzinho. teria sido detido. Igualzinho. Teria sido detido. Teria Acho sido que nós detido. chegaríamos aos 30 anos.